Olá, pessoal. A gente está nesse novo encontro para continuar falando sobre os profetas menores. Hoje a gente vai estar falando sobre o livro do profeta Abacuque, e como a gente tem feito em encontros anteriores, a ideia é que a gente possa olhar o livro de Abacuque, identificar numa sequência cronológica onde ele está inserido, o seu conteúdo, o seu contexto, a sua época, para que a gente possa discernir a mensagem do texto. Então, assim como a gente mostrou em encontros anteriores, a gente vai estar abrindo uma sequência, uma linha cronológica para que a gente possa entender. Lembrando que são 12 profetas menores, Abacuque faz parte de um desses profetas menores. Na verdade, somente Isaías, Jeremias e Ezequiel são os profetas maiores por conta do volume dos livros, mas os demais 12 profetas são chamados menores por conta do seu volume. Então, hoje a gente vai falar sobre o profeta Abacuque. O profeta Abacuque, o seu livro, ele tem particularidades interessantes que vão nos inspirar nessa caminhada de leitura. O que existe de diferente, que é importante já ressaltar? Pouco se sabe sobre o profeta Abacuque. Na verdade, o seu último capítulo é uma poesia, então muitos atribuem que Abacuque também poderia ter sido um levita, por conta das suas orientações com relação à mensagem que ele deixa para o mestre de música, o regente, para que ele possa, no final do seu livro, registrar aquilo como se fosse um cântico, uma poesia, e é o momento final em que ele fecha o seu relacionamento e seu entendimento com Deus no grande dilema que ele estava vivendo. A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, mas Abacuque sabe-se pouco dele. Dizem também que a origem do seu nome também pode ter um vínculo com a palavra abraço, por conta de andar abraçado com Deus e se relacionar com Deus. Isso também não tem evidências históricas, é só uma hipótese construída. Mais importante que Abacuque traz relevantes significados para a nossa vida cristã. Dentro desse contexto, eu vou compartilhar um slide para que a gente possa olhar essa linha do tempo em que Abacuque está inserido. Então, eu usei esse slide também na aula de Ageu. De novo, essa linha vermelha que percorre os livros da Bíblia é como se fosse uma linha cronológica, Gênesis até Esdras e Neemias, juntamente com Ageu, Zacarias e Malaquias, profetas pós-exílio. A gente viu isso no último encontro. Esse X em azul que eu coloquei é o momento do exílio babilônico, ou seja, no momento em que ocorre o exílio, e agora a gente vai olhar para dentro de Abacuque. Percebam que Abacuque está nessa linha cronológica, ele está no momento antes do exílio babilônico. Dentro desse cenário, Abacuque está por volta do ano 600 a.C., ele está profetizando e vivendo no Reino do Sul, dentro de um contexto social que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. E nesse último slide aqui, a gente mostra duas camadas. Lá no início da história, com o reino unificado, Saul, Davi e Salomão, depois o reino dividido, né, reino do norte e reino do sul, Israel e Judá, e agora um outro desdobramento nessa camada inferior, que a gente está vendo o reino do norte. No ano 722, a Síria toma e passa a ser o grande império dominante. E agora a gente está vendo nessa linha vermelha a época em que Abacuque está vivendo e profetizando. Dentro desse cenário, a gente percebe que Abacuque está vivendo no Reino do Sul, e o contexto social que ele vive é um contexto muito ruim, porque o Reino do Sul, diz o texto lá em Abacuque, que a lei estava frouxa. O que era isso? Havia uma miséria, uma violência, corrupção no meio do Reino do Sul. Há muita desgraça, o povo totalmente distante de Deus, fome, miséria, corrupção, prostituição. E Abacuque está nesse contexto, está vivendo esse momento. Abacuque, ele começa a se relacionar com Deus e ele começa a perguntar para Deus, dizendo: Senhor, até quando a gente vai continuar vivendo dessa forma? E é interessante que o contexto que Abacuque está vivendo, a crise social é muito grande. Perceba como isso é muito parecido com o que a gente vive hoje. Há uma grande crise social, ele não vê futuro para a sua nação.
O povo está totalmente distante de Deus e ele agora percebe, numa visão, no que ele está enxergando, que a Síria, que era um reino muito violento, era conhecida por, ao tomar uma nação e fazer escravo uma nação, a violência com os escravizados era enorme, de tortura, de esfolamento, todo tipo de tortura e violência era praticado pelos assírios. Agora o que está acontecendo, um grande movimento militar envolvendo os caldeus, né, ou seja, a Babilônia, juntamente com os persas e os medos, vão se juntar num movimento para vencer a Síria. E, de fato, isso acontece. É o momento em que encerra o período da Síria, né, o reino da Síria, e agora inicia o reino da Babilônia. E Abacuque está enxergando isso. E Abacuque está vendo que o cenário de Judá não vai mudar. Na verdade, ele começa a questionar Deus, já enxergando o seguinte: uma violência contra o Reino do Sul viria agora por parte da Babilônia. E agora começa uma grande crise nesse relacionamento, onde Abacuque vai buscar em Deus resposta para as suas perguntas e o porquê disso tudo está acontecendo. Dentro desse contexto, eu queria ler com vocês o início do livro, que diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Ou seja, sentença, o peso, na verdade, é algo que já tinha sido revelado a Abacuque. E Abacuque agora vai arrazoar com Deus, vai interagir com Deus. Ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis, quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se das moradas das suas. Ela é pavorosa e terrível, cria ela mesma o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Na verdade, o Senhor já está mostrando que seria através dos caldeus, ou seja, da Babilônia, que o Reino do Sul também seria destruído, ou seja, seria levado cativo. E aqui, essa palavra violência, no original, é a palavra Hamás, todo mundo conhece, do famoso grupo Hamás, por conta da sua violência, é derramamento de sangue. E o profeta está falando: Senhor, até quando haverá derramamento de sangue? Até quando essa violência vai continuar? Porém, a gente vai ver nesse contexto que o Senhor retorna para Abacuque nesse diálogo, dizendo: olha, será necessário sim dessa forma. Haverá sim uma nação, e aí ele vai citando aqui uma comparação, dizendo que os carros desse grande exército são como leopardos, seus arqueiros, seus soldados como águias ligeiras que atacam a sua presa, e ele vai narrando todo esse contexto, e ao mesmo tempo parece que Abacuque vai ficando até um pouco assustado em relação ao que está vivendo. Nesse momento em que Abacuque está se relacionando com Deus, a gente percebe que ele, nesse diálogo, a gente vê no versículo 12, que ele diz assim, no meio desse diálogo, ele está se relacionando, ele fala: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, o meu santo? Não morremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não pode contemplar, porque, pois,
toleras os que procedem perfeitamente e te caias quando o perverso devora aquele que é mais justo do que eles? Por que faz os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? Tem que trocar meu óculos. Ele está sensibilizando Deus e dialogando com Deus porque ele percebe que o cenário vai ser muito ruim. E aí eu queria fazer um paralelo, ver se não é muito parecido com o que a gente vive hoje. E a gente vai concluir isso lá no capítulo 3. A gente olha para uma sociedade totalmente distante dos princípios e dos valores de Deus. Violência, egoísmo, corrupção, são marcas do mundo que a gente vive. Você olha para frente e não tem a menor perspectiva de mudança. O que fazer nesse momento agora? Eu acho que a gente vive o mesmo momento que Abacuque. Abacuque olhava para trás, se colocava diante de Deus e queria uma resposta. E Deus falava, olha, a resposta que eu tenho para você não é muito boa. Não é aquilo que você gostaria de ouvir. Mas eu tenho algo para você. Existe um relacionamento entre Abacuque e Deus que tem que ser espelhado para as nossas vidas, para que a gente possa perceber que existe um Deus que está controlando e cuidando de todas as coisas. Interessante que Abacuque, no capítulo 2, ele fala que ele vai para a sua torre de vigia. Ele vai para um lugar em que ele vai se relacionar com Deus. Diz assim no capítulo 2, olha que interessante, ver se isso faz parte do teu devocional. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, versículo 2, escreve a visão e grava sobre tábuas para que possas ler, até quem passa correndo possa ler isso. É interessante que Abacuque traz um outro ensinamento para a gente. Abacuque, na sua crise com Deus agora nesse relacionamento, ele vai para a sua torre de vigia. Ele vai buscar num local entre ele e Deus a resposta para as suas queixas e para as suas indagações. É muito interessante que alguns personagens na Bíblia também passam por esse momento. Se não me engano, Natanael, no Novo Testamento, Jesus se relaciona com ele e fala, olha, eu vi você debaixo da árvore, falando com Deus. Alguns personagens da Bíblia, eu lembro de Jacó também, quando vai para Betel, o local em que ele teve a sua experiência com Deus, e ele precisava encontrar depois Esaú, ele estava com muito medo, então ele volta para Betel, que era o local seguro, onde ele se relacionava com Deus. Todos nós devemos ter a nossa torre de vigia, o nosso local de encontro com Deus, onde a gente para e vai dialogar com Ele, onde a gente vai abrir o nosso coração com Ele, para que a gente possa encontrar nele a paz e a plenitude que a gente precisa na nossa vida. Lembrando, eu não vou encontrar nele as respostas para todas as minhas perguntas, mas eu vou encontrar nele a paz e a satisfação desse relacionamento com Deus. Nesse contexto, a visão que ele tem, e o Senhor fala, coloca isso, escreve isso em tábuas, de forma grande, legível, para até, a expressão que ele usa é, se alguém passar correndo, vai conseguir ler da mesma forma que aquele que está devagar, então isso é para ser posto em letras grandes. E aí, na sequência, ele vai dizendo, versículo 3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro. Versículo 4 diz assim, sua alma não é reta nele. Aí vem uma frase que diz, mas o justo viverá pela fé. Ou pela fidelidade da fé, pela fidelidade de Deus, viveremos como justos. Também uma outra interpretação. Esta frase, essa expressão, lembra que eu falei no início do estudo que Abacuque vai trazer importantes fundamentos que a gente vai encontrar lá no Novo Testamento? Paulo vai usar essa expressão, o justo viverá pela fé, em 3 passagens, se eu não me engano. A gente vai encontrar em Hebreus, em Gálatas e em Romanos. Inclusive, essa
esse versículo, que vai ser espelhado lá no Novo Testamento, nas cartas paulinas, que vai ser um dos princípios da reforma protestante. Lutero vai usar esse versículo, ou melhor, Deus se revela para Lutero através desse versículo, no momento do devocional de Lutero, onde ele tem a revelação e o entendimento sobre a fé pela graça e não mais por indulgências. Então, Abacuque, olha como é tremendo esse relacionamento de Deus com Abacuque. Ele está na sua torre de vigia, ele está lá no seu encontro no ano possível 600 a.C. Tem uma conexão com 1517, Reforma Protestante, com a leitura de uma passagem em que Paulo busca do livro de Abacuque para repetir agora no Novo Testamento, em 3 cartas paulinas, partindo do princípio que a autoria de Hebreus também foi de Paulo, e de forma incrível essa palavra serve para a gente nos dias de hoje. Eu posso não ter a vacina, eu posso não ter emprego, eu posso não ter a melhor comida na minha mesa, eu posso estar, sim, passando lutas, mas eu sei de uma coisa, que eu vivo hoje pela fé que fundamenta a minha salvação. Quando ele fala que o justo viverá pela fé, ele está dizendo para a gente, em Jesus Cristo eu vivo, porque a minha fé é Jesus Cristo, está em Jesus Cristo. E se eu vivo em Jesus Cristo e por Jesus Cristo. Ele sim é o fundamento da nossa fé. E a gente vai ler agora na sequência, porque esse profeta surge com dúvidas, incredulidades, descrença, falta de esperança, e agora ele parte para a sua torre de vigia, ou seja, o seu recanto, o seu local de intimidade com Deus, e ele volta deste local com uma visão e com uma palavra de credulidade, esperança e de relacionamento com Deus, que a gente vai ler agora no capítulo 3. Agora no capítulo 3, a gente vai ver a oração de Abacuque, que diz assim, oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Israel, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque vai discorrendo aqui. Abacuque também recebe da parte de Deus de que esse império da Babilônia também não duraria muito tempo, e que lá no final a grande manifestação de Deus viria de uma outra forma, e a gente sabe que isso tudo converte para Cristo. A centralidade da Bíblia está em Jesus Cristo, então tudo converte para a chegada dele. E a gente vai para o... Eu não vou ler tudo, mas depois você pode ler, mas a gente vai direto para o versículo 17. 16 um pouquinho, porque o 17 é bem conhecido e é o que a gente quer fechar. Diz assim o 16, ouviu e no meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Aí vem o versículo 17, que é bem conhecido, que diz, ainda que a figueira não floresça, que não há fruto na vide, e que o produto da oliveira menta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas foram arrebatadas do aprisco, e nos currais não há gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. E ele termina dizendo ao mestre de música para instrumento de corda. Por isso que é uma desconfiança de que Abacuque pode ter sido um levita também, porque ele está escrevendo uma poesia, um cântico, uma forma de registrar aquilo que Deus tinha falado para ele. Mas o versículo 17 é bem claro. Ele está dizendo, ainda que continue Israel sem gado, um azeite falso, um azeite ruim que não dá para ser utilizado, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja ovelhas no aprisco e que não tenha mais nada. Ele diz, eu continuarei me alegrando no Deus da minha salvação. Essa é a mensagem tremenda para a vida da gente. Abacuque nos ensina que, vou fazer de novo um paralelo, mesmo que não haja vacina nos postos de saúde, mesmo que não haja comida, mesmo que não haja emprego, mesmo que não haja fartura,
eu continuarei me alegrando no Deus da minha salvação e vou continuar andando altineiramente, né? Não vou andar cabisbaixo apesar disso tudo. Vou continuar andando alegre porque o Deus da minha salvação é quem consola o meu coração e quem caminha comigo nesse relacionamento. É óbvio que eu creio que assim como o justo não vai mendigar o pão, não vai passar necessidades em meio aos cenários totalmente adversos que a gente vive nos dias de hoje, né? Sejam com enfermidades, tem sido um tempo de perdas, de luto, e isso é um choque, porque vivemos antes da pandemia um culto e um evangelho que não permitia o lamento, a dor e a tristeza, porque aquele que sofre, aquele que lamenta, aquele que está enlutado, era visto como um homem de pouca fé, um homem descrente. Então vivíamos um evangelho no passado em que não havia espaço para o luto e para o lamento, para andar contrito. E por sua vez não conseguimos receber o consolo de Deus porque não aceitamos o luto e o lamento que é inerente à caminhada cristã. E agora Abacuque, através da sua palavra inspirada, está dizendo para a gente, sim, podemos viver como enlutados, com lamento, com lutas, porque isso faz parte da caminhada da nossa fé, da caminhada cristã. E Abacuque também nos ensina que nós nos alegraremos nos momentos de lamento, de luto, de constrição, que Ele é o Deus da nossa salvação, que é Ele que cuida de nós. Então, tem espaço, sim, na vida cristã para o luto, para o lamento, para o momento de tristeza, de dor. Sim, essa é a caminhada cristã, faz parte da caminhada cristã ter esse tipo de experiência e esses relacionamentos. E a certeza nessa caminhada que em todas as circunstâncias o nosso Senhor Jesus Cristo estará conosco, como ele disse lá atrás, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jamais estaríamos sozinhos. Ele não disse que nos colocaríamos em posições 100% confortáveis, mas ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos, assim como Abacuque percebeu que apesar da tomada da Babilônia sobre o Reino do Sul, da destruição da sua nação, ele sabia que ele não estava sozinho e sabia que Deus continuava controlando todas as coisas. Então, que a mensagem de Abacuque possa encorajar você a viver, sim, esse relacionamento com Deus, que passa por sentimentos de perda, de luta, de lamento, de tristeza, de pranto. Isso faz parte da caminhada cristã e faz parte também nessa caminhada, ver a mão de Deus e a paz que excede todo entendimento inundar as nossas vidas em meio a momentos tão difíceis que a gente vive. Que Deus abençoe a cada um e que essa palavra possa estar abençoando a vida de cada um, assim como abençoa a minha vida também. Deus abençoe, até o próximo encontro.